Saul para estar com ele em uma conversa. E quando Moisés olha e diz para Josué: Josué, quero te orientar assim. Amanhã eu vou estar lá em cima, junto com Arão e Hur. Você vai estar embaixo, junto com aqueles que você escolher para a batalha. E eu vou levantar a vara de Deus. E Deus vai dar vitória para vocês. Nós temos que aprender uma coisa. Aqui é um curral de ovelhas. Aqui não é um cinema. Aqui não é uma faculdade onde as pessoas comparam o pastor como um diretor de escola que permite entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito, embora tenha disciplina também em algumas escolas. Aqui também não é um cinema aonde está aberto ao público para fazer o que quiser, porque naquele lugar pode se abraçar, pode se beijar, pode se prostituir e andar em fornicação, porque ali tudo é permitido. Mas quando se fala num aprisco, temos que lembrar que tem um pastor. Quando se fala no pastor, quem sabe é do campo, sabe que tem que ter ovelhas, porque sem pastor sem ovelhas, não pode continuar. Mas uma coisa é muito importante: os instrumentos desse pastor. E eu quero pregar sobre dois instrumentos que se assemelham. Um chamado vara, que é um instrumento de madeira, mas é reto. E esse instrumento é para açoitar, bater, quando as ovelhas caminham pelo vale da sombra da morte. Quando eles caminham, embora caminho da sombra da morte tem dois significados: precipício de uma montanha descendo até o vale verde, até o campo verdejante. E também um lugar onde entra por uma caverna, e ali tem salteadores, animais ferozes, e também há espinhos e há pedregais. Então esse processo de vara já é importante para bater, já é importante para endireitar, e a ovelha vai entender que tem que voltar junto, seguindo aquela fila junto. Também tem um segundo instrumento conhecido como cajado. Cajado, ele é um pouquinho diferente da vara, porque nós sabemos que é como um ponto de interrogação. Ele tem uma volta, igual um ponto de interrogação, que serve para puxar a ovelha a todo momento, que ela vai cair no precipício, ou então os pedregais, quando se encontram, ele pode a recolher pelo seu pescoço. A igreja tem muito medo desse instrumento, e não deveria ter. A igreja tem muito complexo com esses dois instrumentos. Reclama quando o pastor fala no cajado, na exortação. Reclama quando o pastor vem falar desse instrumento usado para açoitá-lo, mas para colocar na linha reta. Mas eu quero te dizer: ai da tua vida se não houvesse esse instrumento. Ai da tua vida se não houvesse esse instrumento na mão de um pastor. Porque o pastor Moisés, pastoreando no campo do seu sogro Jetro, o dia que contempla os céus brilhando, o dia que contempla a Shekinah, glória de Deus sobre os montes de Horebe, de Sinai, ele resolve subir. E quando sobe, Deus se revela por uma sarça ardente. E a primeira coisa, quando há uma indagação, quando há uma dificuldade em dizer que não poderia pregar, não poderia falar a Faraó, porque seria muito difícil, naquele momento Deus olha o instrumento do pastor, Deus olha o instrumento na mão dele. É um sinal da vitória, é um sinal da libertação, é um sinal do povo cantando o hino da vitória. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que tem nas tuas mãos? Ele disse: Senhor, só tem uma vara. Joga aí agora. Jogou a vara, se tornou uma serpente. Depois, naquele medo que deu em Moisés, pega no rabo, ali na cauda, e naquele momento, quando pegou, se transformou novamente naquela vara e naquele cajado. Mas como o povo de Deus tem muito medo do cajado, da vara de Deus, é por isso que está perdendo batalha. Porque nunca você vai ver na Bíblia Moisés ganhar a bênção se não
usar esse cajado. Se não usar essa vara, não vai acontecer nada. Porque a Bíblia nos revela que quando a água não tinha, Deus mandava tocar com aquele cajado sobre a rocha e ali a água saiu. Quando os primeiros sinais das pragas sobre o Egito surgiram, foi ali antecedido pelo aquele instrumento. Quando a palavra de Deus diz que quando as águas do rio Nilo, puro, bonito, lindo, o rei, o faraó estava ali, quando ele toca a sua vara, naquelas águas se torna em sangue. Era só o levantar da vara que Deus abençoava. Ai da igreja que não há mais a doutrina. Ai da igreja que não há mais a vara de Deus. Ai da igreja que não tem cajado. É um sepulcro, é um cemitério, é um lugar onde não há mais espírito, há ossos secos, há um lugar difícil. 37:16, Ezequiel diz a palavra que eles dividiram, quebraram o cajado, destruíram a vara do seu líder, dividiram as nações da 12 tribos, e o povo estava com ossos secos. Mas quando Deus viu que precisava fazer alguma coisa, ele diz: eu vou restaurar a vara de José, eu vou restaurar a vara de Jacó, e eu vou restaurar a vara de Efraim. Aleluia. Entenda, meu irmão, sem esta vara você não vence. Sem esse cajado é impossível. Chegando aproximadamente dentro ali, em frente ao mar, quando o povo viu que o exército de Faraó vinha, Moisés, como era de costume, falar com Deus, e mesmo que ele não falasse, o povo tinha o forçado a falar. Ele chega e diz: Deus, olha, o povo está dizendo que vai morrer aqui. Senhor, o que faço agora? Às vezes tem pastores perguntando. Talvez até o pastor desta igreja talvez se pergunta: Deus, o que vou fazer agora? E Deus diz: usa a vara, usa o cajado, usa a minha palavra, usa a minha doutrina. E quando diz que ele diz: Senhor, como vou passar? E o Senhor diz: levante a vara, e eu vou abrir o mar. E o mar abriu. Nós vemos várias vezes que para Deus operar, o cajado tinha que ser levantado, a vara tinha que ser levantada. Mas eu percebo, irmão, que a igreja está se conformando com o mundo. A gente não tem como notar, deixar de notar, que a igreja, cada dia que passa, o esfriamento entra. As pessoas dizem para o pastor: pega mais leve, pastor, porque senão amanhã vão estar vazia a igreja. Pastor, não começa a falar muito não, pastor. Talvez esses orientadores, que dizem ser orientadores entre aspas, dizem: pastor, talvez se nós liberássemos isso, se nós deixássemos os jovens fazer aquilo, se as irmãs pudessem usar aquilo, os homens pudessem andar de qualquer maneira, talvez nós já teríamos até uma igreja maior aqui nesse bairro, nessa cidade. Engano seu, a obra de Deus não é sua, não é você que tem que dar opinião para Deus operar. É Deus que chama, é Deus que escolhe. E quem Ele chamou, Ele fala. Quando o povo se levantou e disseram assim: olha, por que Moisés elege o seu irmão, se elege, se promove e acha que é autoridade? Será que Deus não fala com nós também? Ou será que Deus só fala com o pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem visão de águia. Você acredita nisso? Você tem visão de águia. Mas tem limite na visão do seu pastor. Você não vê como o seu pastor vê. Você não vê os leões. Você não vê o diabo aproximar de você. Você
Mas o seu pastor tem uma visão ampla